Oi, crianças, tudo bem? Nós vamos começar a nossa primeira aula de Ciências da Natureza, ó. Então, vocês vão pegar o livro 2, vão abrir na parte de Ciências da Natureza e nós vamos virar a folha aqui, ó, na página 191. Na página 191, nós vamos falar sobre o tema que é recursos renováveis e recursos não renováveis. O que é isso, professora? Recursos, quando a gente fala de recursos aqui, ó, pelas fotinhas que a gente vê aqui, ó, a gente já vê que são recursos naturais. Só que tem recursos nossos que são renováveis e recursos nossos que não são renováveis. Como assim, professora? Recurso natural é tudo aquilo que é da natureza, é tudo aquilo que existe na natureza e que pode ser utilizado na natureza. Então, vamos lá, ó. Os vegetais, ó, eles são recursos o quê? Renováveis. Por quê? Porque a plantinha morre, mas se a gente colocar a sementinha lá de novo, ela cresce, ela nasce e aí volta o ciclo da vida novamente. E aqui, ó, o que são recursos não renováveis? Os minerais. Os minerais, eles não são recursos renováveis. Por quê? Porque eles não conseguem se renovar, eles não conseguem nascer novamente, ou então se reproduzir novamente. Então, quando a gente retira o recurso, que no caso aqui, ó, o minério, quando nós retiramos esse recurso, nós estamos degradando, nós estamos destruindo. Por quê? Porque não tem como ele nascer novamente. Então, o recurso renovável é o quê? Aquele que consegue se renovar, aquele que consegue fazer novamente. Recursos não renováveis é aquele que não consegue se renovar, aquele que não consegue vir novamente. Aqui, ó, embaixo tá falando assim, ó, a luz do sol, a água, o solo, os minerais, as plantas, os animais e os gases são recursos naturais que a natureza nos fornece. Então, tudo que a natureza nos fornece são chamados de recursos naturais, só que dentro delas nós dividimos. Alguns são renováveis, outros não renováveis, tá bom? Aí na página 192, virem a folha, tem uma atividade aqui para a gente fazer, ó, para que possamos fazer juntos. Vamos lá, ó. Os recursos naturais são importantes para os seres vivos, por isso precisamos conservá-los. Observe as figuras e descreva o que ocorre em cada uma delas. Então vamos lá, a professora vai fazer bem devagarzinho aqui com vocês, ó. Nessa primeira folha aqui, ó, nessa primeira figura aqui, o que a gente consegue enxergar? Vou deixar vocês pensar um tempo. Tic-tac, 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 tic-tac. O que vocês conseguem ver aqui, ó? Um carro, certo? E nesse carro, olha só o que está saindo dos escapamentos do carro. Observe, eles estão soltando o quê? Fumaça, estão soltando poluição. Essa fumaça aqui, ela polui. Então, nessa pergunta aqui, o que a gente vai colocar? O que a gente consegue observar aqui? Carros soltando fumaça, fazendo o quê? Poluição. Então, o que você pode responder aqui, ó? Soltando fumaça pelo escapamento, ou então carros poluindo. Você pode pensar numa resposta e colocar aqui, tá bom? Nesse segundo aqui, ó, o que a gente consegue observar? Professora, parece um monte de coisa jogado num lugar. Por incrível que pareça, isso daqui é um rio. Embaixo disso tudo aqui tem água. Então, ó, isso daqui que é? Um rio poluído. Então, o que a gente vai colocar aqui, ó? Rio poluído. Por quê? Pode não parecer, mas isso daqui tem água embaixo. A água tá limpinha? Não, porque olha o tanto de sujeira que tem aqui em cima. E aqui embaixo? Nós temos muitas queimadas ultimamente. Por quê? Pessoas, ou às vezes o sol, ou enfim, diversos motivos fazem com que as matas sejam queimadas. E as queimadas da mata é muito perigosa. Por quê? Porque as matas, lembra que a professora já explicou? Que as árvores, elas passam pelo processo de fazer fotossíntese, que libera um ar maravilhoso para a gente respirar. Então,
Isso tudo, se a gente destruir as nossas árvores, destruir as matas, vai fazer o quê? Vai acabar com esse recurso. Então, o que está acontecendo aqui? Queimadas, certo? Então, esse daqui, ó, carro com poluição, rio poluído e queimadas, beleza? Isso na página 192. Na página 193, tá falando assim, ó, observe as 3 imagens. O que a gente consegue ver na primeira imagem aqui, ó? É um monte de fábrica soltando um monte de fumaça, certo? Se a fumaça do carro é prejudicial, imagina essa fumaça aqui, hein? Agora aqui no 2, o que a gente consegue ver aqui no 2? Isso daqui é uma mata, certo? Deixa eu olhar aqui, ó. É uma mata, mas tá um pouquinho destruída, vocês não acham? E aqui no 3, ó, o que a gente vê? Um menino pegando as coisas aqui. Eu não sei onde ele tá aqui, é o certinho. Eu acredito que seja um lixão, mas ele tá pegando as coisinhas aqui. Então, o que você vai... Aqui tá perguntando aqui, assim, ó. Assinale a figura que apresenta os números correspondentes à imagem de agressões à natureza. Então, você vai olhar quais será dessas imagens aqui está agredindo a natureza, segundo a sua opinião. Então, esse daqui a professora não pode ajudar muito, porque eu gostaria de saber a sua opinião. Mas a gente sabe que tudo aquilo que polui prejudica, certo? Então, aí vocês olhem aqui, quais desses daqui será que está poluindo, tá bom? Na página 194, nós vamos ter falando sobre um recurso natural, que é a água. Nossa vida depende demais da água. A gente não consegue viver sem água. Não só a gente, como os animais, as árvores, tudo precisa da água. Então, ó, a água é um recurso natural. E o nosso planeta, o planeta Terra, é o que tem mais mares e oceanos. No entanto, também somos conhecidos como planeta azul, ou então como planeta água também, porque nós temos muita água. Mas essa água, nem toda, ela dá para beber. Porque, ó, tem água que fica assim, ó, nos rios, tem água que fica no pico gelado, tem água que fica na lagoa. Então, essa água é represada, ou então ela fica em lugares específicos. Tem algumas águas que é salgadas, que é a água do mar, dos oceanos, e algumas águas que são doces, que são as águas que a gente chama de rios, de lagos, lagoas. Então, a água é dividida do quê? Em lugares, certo? Nos picos gelados, nas geleiras, na Antártida, que tem muita água ali, mas está congelada. Aqui, ó, nos rios, a gente tem bastante rios aqui no Brasil, assim como também bastante lagoas. Então, essas águas, elas são divididas em potáveis e não potáveis. Não potáveis é aquela que não dá para beber e potável é aquela que dá para beber, dá para utilizar, certo? Na página 195, nós temos o exemplo de alguns recursos naturais. Também, ó, a água do mar aqui, ó. Essa é uma água não potável, porque é uma água salgada, desculpa. Essa água aqui da geleira, tem como a gente beber essa água da geleira? Só quando ela descongelar, né? E aqui, ó, é a água da chuva. A água da chuva é uma água, às vezes, potável, às vezes não, porque tem chuvas ácidas também, certo? Então, ó, na página 194 e 195, o que a gente falou bastante? A gente falou sobre a água. Nesse momento aqui de história, a gente falou mais sobre o quê? Sobre os recursos que são importantes pra gente, que é a gente não, nos recursos aqui, ó, a gente cuidar dos nossos recursos naturais, que a gente sabe que alguns se renovam e outros não. E a gente falou também sobre um pouquinho sobre a água, isso daqui é um recurso natural importantíssimo para todos nós. Então, neste momento, nós falamos sobre o quê? Sobre as coisas que são importantes para a gente. Na próxima aula, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha na página 196.
Porque na página 196 a gente vai falar sobre uma coisa muito importante para todos nós, certo? Vão dando uma lida, grifa tudo aquilo que vocês acharem importante, as palavras que vocês acharem diferente, que na próxima aula a gente vai falar sobre isso, tá bom, meus amores? Um beijo, fica com Deus e até a próxima!